termo de colaboração número 2, presta o senhor João Cerqueira de Santana Filho, na sede da Força Tarefa Lava Jato, no estado do Paraná, no dia de hoje, 6 de março de 2017, em minha presença, procurador da República Robert Feito Rosobon e do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. O senhor João Cerqueira de Santana Filho se faz acompanhado por seus defensores constituídos, doutor Beno Brandão e doutora Alessi Brandão. Senhor João Santana, conforme o termo que o senhor acaba de ler, nós gostaríamos de adverti-lo que o senhor presta esse depoimento, o qual será gravado em arquivo audiovisual, e o presta na condição de colaborador. Eu pergunto ao senhor se nessa condição o senhor se compromete a dizer a verdade e se abdica do seu direito ao silêncio. Sim. Frente a isso, considerando que os depoimentos que estamos colhendo aqui seguem a ordem de anexos que o senhor apresentou, nós gostaríamos de indagá-lo acerca do anexo número 2, que o senhor designou como período de Lula. Posso continuar? Início dos trabalhos. Então, o senhor parou, só para recapitular no outro, né, que a gente entrou um pouco nesse tema aqui. O senhor estava falando na rua, o senhor foi contactado quando estava na Argentina, chegou em Brasília, teve uma conversa com o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na residência dele, depois com o próprio presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde os senhores conversaram sobre a crise de imagem que ele estava vivendo por conta do escândalo do mensalão. Ele pediu a ajuda do senhor e o senhor falou que, com relação a honorários, o então presidente Lula orientou o senhor que falasse com o Palocci. E aí o senhor depois teve uma conversa com o Palocci. O senhor pode partir daí. Então, o senhor tinha essa conversa com o Palocci, ele falou também que esse serviço provavelmente ia ter uma campanha logo em seguida. Se incorporava a campanha. Dizendo que ia ser uma coisa tratada como uma coisa só. Como de campanha, e que eu concordei, até porque é prático, isso é muito comum. Que seria uma consultoria não só de imagem ali por causa do escândalo, mas seria uma coisa pré-campanha. De pré-campanha, porque nesse momento, quando um candidato, um presidente ou um mandatário está numa campanha de reeleição, não se separa o trabalho com o mandatário, com o mandato que ele exerce e a futura campanha. Tá. E nós tínhamos interrompido no momento... Você estava falando que os detalhes, valor, o senhor estimou em 24 milhões. 24 milhões, isso foi Mônica já, porque aí eu disse a Palocci naquele momento, no primeiro momento que ele falou, digo, quando fosse aproximar a campanha e o que tiver que se acertar é Mônica, que ele já conhecia mesmo, ela é a minha sócia que trata disso, ele disse tudo bem. Nós estávamos agora em maio, junho, já de 2006. 2006. Foi quando eu voltei a frisar que era importante ter que fosse sem caixa 2, a campanha por causa disso. Mas já repetimos. Então, nós já estávamos no final do primeiro turno. Quando o senhor falou que era importante que não se repetisse o mesmo erro do mensalão, concordou. Mendonça, o Palocci concordou plenamente. Disse, não, você tem toda a razão. E quando a Mônica foi lá tratar do que o senhor chama da parte detalhes práticos, que é valor, tal, nesse momento a Mônica frisou isso, mas eu tenho a impressão, e é bom checar aqui, ele já insinuou um pouco as dificuldades, mas não de forma conclusiva, que aliás é típico do método, da personalidade de Palocci. Ele é muito bom negociador e maleável, ele vai aos poucos. Mas aí já era o final do primeiro turno, onde estava no final daquela gravação nossa, que foi interrompida. Quando ele então me disse, olha, está muito difícil, porque tinha uma dívida, que eu não me recordo exatamente. Você já falou que tinha chance de ganhar e aí tinha chance de ganhar no primeiro turno, e aí ficava muito mais complicado, inclusive para a gente, para receber depois. Porque o melhor momento, perdoe dizer, de se cobrar uma dívida é quando teve do segundo turno, porque no buraco do primeiro turno, todo mundo, os candidatos estão em pânico e dependendo profundamente do marketing. Nesse momento o senhor já tinha recebido algum valor? Já. Mônica Pazevito deve ter recebido, de quanto tinha recebido. Mas tinha alguma coisa caixa 2 já nesse momento? Eu não me recordo. Acho que não, porque passa a ser... Não, acho que não tinha, porque aí a conversa é importante. Os valores todos recebidos do partido? Do partido.
E aí vem uma conversa decisiva, que é quando aí, no final, quando o Palocci diz, olha, a coisa realmente está pegando. Os financiadores não querem fazer oficialmente, tem toda ainda essa dificuldade no salão, mas agora que vai ganhar, mas tudo indica que vai ganhar, mas precisa ser. Olha, já estava na adrenalina. Falou. Na adrenalina, e então isso foi no final de agosto, setembro, final já tinha tido o primeiro turno ou não? Não, finalzinho, ainda não tinha acabado. Ainda estava nos estertores do primeiro turno. Mas surgindo as dificuldades. Então foi quando ele me disse, olha, mas tem uma forma muito segura de vocês receberem Caixa 2. Aí perguntou, você conhece a Odebrecht? As pessoas da Odebrecht? Eu digo, conheço como baiano, mas não tenho a menor relação com eles. Ao contrário, a minha relação com eles tem um grande problema. Quando eu era da Isto-É, eu fiz uma matéria, quando assassinaram o governador Edmundo Pinto do Acre, eu fiz uma matéria que irritou profundamente o Odebrecht. E o Odebrecht, inclusive, protestou contra a revista, porque talvez tenha sido a primeira matéria onde registrava que na noite que o governador foi assassinado, tinha funcionário da Odebrecht dentro do hotel. Eu não tinha elementos de culpar o Odebrecht, mas fizemos uma matéria geral, ampla, que está no arquivo da Isto-É. Eu digo, o único detalhe é esse. Além de tudo, ele disse, não, isso não é problema. Agora, aí eu digo, e me surpreende, Palocci, até tem uma piada dele, eu digo, porque até hoje eu sabia que a Odebrecht financiava a direita. Antônio Carlos Magalhães, a Bahia todo o DEM, etc. Mas não sabia que ele estava. A gente que não tem uma frase que diz, governo, sou contra, tem outro que diz, governo, sou a favor. Então, fique tranquilo, mas é seguríssimo, etc. E pediu para pensar sobre isso. Depois eu falei para a Mônica, e aí é que começa o acordo de Caixa 2 envolvendo o Odebrecht. Quem nesse momento que o Palocci pediu para ser procurado na Odebrecht? Nesse momento, pela primeira, eu nunca tive, o único contato que eu tive com alguém da Odebrecht desse escalão foi dessa vez, que era Pedro Novis. Pedro Novis. Por que Pedro Novis? Ele até disse assim, olha, é tão seguro porque tem o diretor Pedrinho Novis, que disse que ele conhece de vista, porque Pedro Novis, na juventude, foi muito relacionado com pessoas importantes, ligado à música, amigo meu da Bahia. E Pedrinho disse que ele conhece uma pessoa, e Pedro Novis realmente é uma pessoa. Era o presidente do Odebrecht. Era o presidente da Odebrecht. E aí eu, pela primeira vez e última, eu tive um contato com alguém da Odebrecht nesse padrão, e era o Pedro Novis, que é a pessoa que eu já conheci, que tinha uma relação de confiança, e fomos na casa dele. Dias depois, aí eu perco toda agora a cronologia um pouco, dizer quanto tempo foi, e na casa de Pedro Novis, em São Paulo, num apartamento junto no Parque Vilas Lobos, umas torres grandes. O Palocci estava, eu, Palocci, a Mônica, Pedro Novis, acho que só, e tinha alguém mais do Odebrecht, eu não sei exatamente quem era, não me lembro exatamente. Acertou-se rapidamente, acertou. Então foi aí que... Ele falou-se em valores? Eu acho que quando se vê os valores, depois, exatamente, porque aí tinha um segundo turno. Tá. Aí tinha que saber o que ia ser estabelecido para o segundo turno, porque aí já tinha passado, etc., já estava acumulando dívidas. É aí que os detalhes da Mônica tenha mais concretamente, mas começa a... Mas nesse momento a Odebrecht já falou como queria pagar, se era no exterior, se era aqui? Sim, foi boa a sua pergunta, doutor, porque quando o Palocci falou, a Odebrecht me falou, olha, mas o pagamento tem que ser lá fora. O próprio Palocci já falou. Você tem conta lá fora? Eles têm. Eu tinha uma conta de 1999, aberta aqui, no Banco Heritage. É o Shelville. Sim, mas é como o senhor falava. Esse aí que aí já consta do meu depoimento ao juiz Sérgio Moro. Eu digo, tem. Então essa conta na Suíça. Era na Suíça, Banco Heritage, a conta Shelville. Quem perguntou isso? Nesse momento foi Palocci. Na primeira reunião? Só pode ser do exterior. Você tem como receber lá fora? Eles têm. Eu digo, eu tenho, porque eu tenho essa conta. Está praticamente inativo. Quando abrir, por favor, voltar lá dentro da campanha do senador Delcídio do Amaral, eu tenho um informe a dar sobre essa conta. E teve essa conversa com o Pedro Novis. Aí começa exatamente aí que começa essa... que foi eu acho o primeiro grande erro meu dentro dessa relação. E começa um longo histórico de intimidades. E nessa reunião lá no apartamento do Pedro Novis, lá perto do Parque Vila Lobos, já se falou em...
porque o senhor falou que a primeira pessoa que falou sobre que os pagamentos deveriam ser no exterior foi o Palocci. E nessa reunião também foi falado isso? Eu não sei se exatamente chegou, mas estava subentendido. Se não se falou, estava subentendido. Então o Palocci provavelmente já tinha avisado. Já tinha falado, já estava subentendido. Tá. O que foi discutido nessa reunião? Nessa reunião, primeiro é clássico daquela conversa do apoiador. É saber como é que está a campanha, como é que vai ser, se a campanha estava bem, as condições de coisa. E depois você entrou nessa, ele próprio assumiu que só tem uma dívida, que como o Palocci falou, nós vamos ajudar a viabilizar. E depois a gente conversa e diz, Pedro, chama ele Pedrinho, trata disso como a única vez e o único contato que eu tive. Mônica teve muitos contatos com o exterior, mas eu nunca tive nenhum contato. Tá. Ficou ajustado que seria tratado entre Mônica e aí, se os senhores quiserem aprofundar com Mônica, é até melhor, porque ela vai dar com mais precisão como é que foi feito depois. Então, nesse momento... Agora sim, nessas conversas, nessa cronologia, o senhor chegou e teve com o Lula no Palácio Planalto, depois com o Palocci e depois com o Pedro Noviço. Mas havia alguém comentou, seja numa conversa com o Palocci, seja da Odebrecht, se o candidato sabia da forma de pagamento, ele sabia dessa... Diretamente não, mas Palocci, nas conversas com Mônica, desde que negociou o preço sempre dizia a palavra final é do chefe. O chefe tem que dar. E depois trazia, olha, o chefe concordou. O chefe é o Lula. É o Lula também. Mas com ele diretamente, o Lula, nesse período, eu nunca tratei. Tratei com ele exatamente sim, porque teve essa conversa toda, mas de efetivo nada acontecia. Sim. Porque é muito lento, tanto que começam a se acumular as dívidas. E então eu digo, presidente, uma vez eu tive com ele, já numa gravação perto do segundo turno, eu digo, olha, nós estamos com um problema. Tem atraso no nosso pagamento, aí não me referi isso, aquilo, exatamente, até porque eu não tinha intimidade. Isso foi quando você falou? Isso já no intervalo, no início do segundo turno, que ainda não estava, porque eu não podia correr o risco. Então o senhor cobrava do Palocci até... A primeira pessoa que era cobrada era quem? Era o próprio Palocci? Palocci e Mônica é quem fazia isso. E eu, de vez em quando, também, porque eu tinha. Porque eu tinha... Não, Palocci. Aí, quando não funcionava... Quando não funcionava, eu tive 2 momentos onde eu fiz pressão direta no presidente. Não com detalhes, está isso, de forma mais... Dizendo, já está atrasado, nós não temos condições de continuar assim. Ele, está atrasado, não sabia, eu vou falar com o Palocci daquele jeito. E deve ter falado porque as coisas começavam a fluir. Foi assinado, então, é isso que eu acho que é bom que Mônica se reporte com mais detalhe, é isso, o contrato, o aditivo de segundo turno. Eu não me recordo exatamente qual o valor. Mas, novamente, é 50% do valor do contrato. Novamente, mas não sei se estava em 24 milhões? 24 era, salvo engano, era para o contrato do primeiro turno. O segundo turno, a margem sempre variava de 40% a 50% no segundo turno, o preço A mais. A mais, claro que é. Primeiro turno e segundo turno. Então, vamos dizer, o senhor cobrou para o segundo turno, é 50% do 24? Eu imagino que tenha sido isso, mas não me recordo. Não me recordo, Mônica sabe. Mônica tem condições plenas de dizer isso. Esse alerta vermelho que o senhor bota aqui no... O alerta vermelho é isso, senhor presidente. Se não pagar, a gente não tem condições. Eu estou com dívidas muito grandes, precisar parar o trabalho. Aí depois que o senhor falou com o Lula, o que aconteceu de diferente? Começou a sair um pouco mais, mas tenho certeza de sempre que... pela Odebrecht lá? Aí não, mas não acho que o PT... Isso é que eu vou ser reiterativo, mas Mônica tem muito mais condições de explicar isso. Mas o pagamento, sim, porque o próprio PT atrasava a parte oficial. Nunca se pagava em dia, até porque eles vão fazendo... Tanto oficial quanto o Caixa 2. Porque vai se fazendo aqueles outros pagamentos. E a barganha dos partidos aliados, a barganha do microvarejo da política, e etc, etc. O que o Lula disse quando o senhor falou que não estava recebendo pagamentos? Não, ele manifestou sempre surpresa. Pô, não é possível, não está em dia, porque aquela forma que o Lula tem simpático Mas ele sabe que o senhor estava se referindo tanto ao Caixa 1 quanto ao Caixa 2? Eu imagino que sim, tenho quase certeza que sim. Por quê? Porque eu não conheço, doutor, um único candidato que não tenha conhecimento de Caixa 2. Não, mas isso Não. a gente precisa ter fatos concretos. Não, em relação ao Lula, nesse período,
Não há nenhum fato. Eu nunca tratei diretamente com ele como presidente da República, até porque eu não tinha intimidade com ele nesse nível, e ele tinha as cautelas dele. Agora, pelo conjunto da obra, pela a cultura existente, obviamente ele deveria saber. Alguma oportunidade em que ele tenha, em que esse assunto tenha vindo à tona, numa conversa que o senhor esteve com ele? Não, viria um pouco adiante. Na campanha, já na outra campanha da Dilma. Mas aí eu posso relatar quando entrar na campanha da Dilma. Que eu me recordo. Ele já tinha uma conta corrente ou não? Eu comecei a perceber que existia uma coisa. Quando eu começo a perceber, para o bem e para o mal, de que existia uma espécie de conta corrente, é quando eu passo a ser também de fazer parte dessa rolagem de dívidas. Por quê? Depois de nós estamos falando da eleição de 2006. Veio as eleições de 2008. 2008 a eleição de prefeito de capital. Em 2008, eu fui convidado para fazer a campanha Marta Suplicy, em São Paulo. Campanha dificílima. Quem vem para negociar essa campanha, não comigo, com Mônica, é por isso que eu acho que é importante, é exatamente a Marta encaminha a Palocci, ao PT Nacional, bem. Imediatamente também, sem que eu quisesse, eu não queria nem fazer a Marta. Não queria porque eu sabia que a campanha é difícil, terminou derrotada. Mas veio a pressão também amigável para se fazer Gleice Hoffmann, aqui em Curitiba, a campanha. Tudo, então, passou a fazer parte de um bolo só. Aí é que começa a ficar claro. De que essas duas campanhas estão no anexo 3, né? Então, voltando até... Tá. Mas só para ficar descontextualizado, quando o senhor fala um bolo só, o senhor... Um bolo só pelo seguinte, permita-me. E que eu ingenuamente imaginava que era para me dar segurança, porque não só a mim, porque se eu era o marqueteiro do presidente, da campanha presidencial, era o marqueteiro mais importante do partido, eles tinham que pensar, eu imaginava, que tipo, essa forma irregular e ilegal, mas que com um máximo de proteção. Ingenuamente eu imaginava que a Odebrecht passa a ser o pagador exclusivo nesse período de Caixa 2 da campanha presidencial. Eu imaginava que é porque era tão protegido o sistema que era apenas como um doador oficial que faz isso e tal. Mas quando começa a acumular essas dívidas, a partir daí começa a se eu pelo menos tem alguma coisa que deve ter uma organização, deve ter um acordo, um contrato aí maior. Mas mesmo assim vai-se na lei da gravidade, vai se levando. Então é nesse período, eu acho que era essa pergunta que eu queria fazer. Porque aqui no soneto o senhor termina aqui ele falando da conta corrente. Foi aí que o senhor começou a se tocar dessa... que isso, Mônica é quem pode falar melhor, porque ela passou a perceber isso a partir de diálogos com próprias pessoas que ela foi procurar na própria empresa. O senhor chegou a falar aí que o partido é rolando, o senhor percebeu quando ele teve essa sondagem para fazer a campanha da Marta e da Gleice, que o senhor viu que era uma coisa só, o senhor usou essa palavra, viu que as dívidas estavam... Vão se acumulando. Então, eu comecei a ter medo daí, o que iria acontecer muitos anos depois, que estava se formando uma pirâmide. Uma pirâmide que ia chegar a um ponto onde eu ia receber um tremendo cano. E terminou acontecendo. E essa, em 2015, a administração 2016. dessa dívida, o senhor mencionou aí também, que era quando apareceu o Antônio Palocci de novo como interlocutor para tratar de campanha municipal, estadual, municipal nesse caso, né? Municipal. Aparece o Antônio Palocci de novo, né? Coordenando as campanhas. E passa a ser o interlocutor permanente nosso. Tá. Até a campanha da Dilma, da presidenta Dilma. Até o da Dilma, que o senhor vai falar depois. Vai falar depois. Porque logo depois de 2008, e esses detalhes sobre pagamento, eu repito, Mônica pode esclarecer melhor, tem 2009 o convite e para fazer a campanha presidencial em El Salvador. Que o presidente Lula me pediu para fazer essa campanha. E só reforçando, o senhor falou aqui que quando falava com o Palocci, quando tinha alguma questão da dúvida, ele sempre falava que ia se reportar o chefe. O chefe é que tem. Então, o senhor coloca aqui que havia plena consciência dos candidatos e principais líderes do partido.
com relação a essa conta corrente, quando o senhor fala da conta corrente, o senhor coloca aqui que havia plena ciência dos candidatos e principais líderes do partido, Lula e depois Gil. Certo. Agora tem um dado que eu me recordo. Aí sim, o doutor, que é a pergunta que fez o Lula, qual, uma vez que diretamente foi tratado desse assunto, não na campanha dele, em 2009, para a campanha de El Salvador, que é a campanha do presidente Maurício Funes, o senhor quer que espere até aí? Porque não, pode falar, passando do presidente de Maurício Funes, que era um candidato do FMLN, que novamente eu não queria fazer, estava saindo da campanha derrotada da Marta, estava cansado, mas foi feito quase uma chantagem emocional, político-emocional para mim, bem. O último ponto aqui desse anexo é isso, a relação à conta corrente. Se puder, tá. Porque aí fica isso. Pode ser melhor esclarecido agora. Eu acho que a gente precisa explorar aqui algumas coisas que constaram no seu anexo, eu não vi o senhor ainda detalhar. Aqui no trecho do seu anexo, o senhor menciona aqui interlocuções de João Santana com Lula. Tem condições de discorrer sobre as interlocuções, aquelas que trataram de cobrança de atrasados. Exatamente. Isso o senhor mencionou. Na continuidade do parágrafo seguinte, o senhor fala: João Santana teve um convívio íntimo e inegável com Lula e Dilma e tem plenas condições de expor com detalhes esses encontros em que trataram de pagamentos não oficiais. Sim, isso podemos começar a fazer agora também, seguir adiante, porque com El Salvador é que surge pela primeira vez, a primeira conversa que eu tive com o presidente Lula, onde estava se falando de caixa 2 de campanha, que aí no caso foi El Salvador. Vamos aproveitar e falar. Então em 2009, mas isso não é em 2009, no final de 2008, quase no finalzinho da campanha da Marta, recebi a visita do então candidato do FMLN, Maurício Funes, sua esposa, que é brasileira, Wanda Pinato, pedindo que eu fizesse a campanha. Eu não conhecia eles, ele disse: olha, é muito difícil que eu possa fazer, etc. Por isso eu estou cansado, eu quero sair dessa campanha, depois eu quero ir para Nova York, passar um tempo, eu tenho que fazer um curso lá, e etc. E aí eles procuraram o Lula, aparentemente, e o Lula me pediu. Disse: olha, eu tenho que ajudar, porque lá é a campanha onde a FMLN pode vencer, você é uma pessoa de esquerda, você é uma pessoa que pensa lá, é o Salvador, aí toda a história é o Salvador que não precisa repetir. Pense nisso e não se preocupe que nós lhe garantimos. Então, desse para ele. Garantimos, eles diziam pagar esse. Claro, que não pense que você vai ter problema com isso, que depois falou as conversas com o próprio Lula falou. Então, foi então, isso foi em novembro, dezembro de 2008 e 2009. Acertou-se, Mônica, a parte do anexo, acho que ela vai detalhar ali um preço baratíssimo, porque foi muito chorado, etc. e tal, a campanha, e fomos fazer El Salvador. E aí eu resolvi fazer El Salvador. Aí há um episódio que é importante. Já no final da campanha, a mídia em El Salvador, como aliás na maioria dos países, Brasil é exceção, é como os Estados Unidos, é mídia comprada. Cada partido compra na televisão como se fosse um anunciante normal e compra na TV o seu espaço. Na Argentina era assim até recentemente, a maioria dos países. Europa, vários países, todos os países são assim. E nós estávamos com a campanha muito bem colocada, e já estava na dianteira, já estava recuperando muita produção, que a gente monta sempre estrutura de muita produção, e não tinha dinheiro para pagar o comercial, para comprar mais pauta, como chama a mídia. Então, e eu plenamente envolvido emocionalmente e profissionalmente com a campanha. Sempre uma campanha você quer vencer. Então foi que ele disse: não dá para você ir conversar com o Lula sobre isso, ver como é que ele pode nos ajudar. Quem? Isso, Maurício e o candidato. Maurício Funes, que se torna o presidente eleito depois. Eu digo: olha, Maurício, chamado de Maurício, não era eleito. Eu digo: é uma coisa que eu nunca faço, você está mais perante isso, já que vocês não estão podendo falar com ele no telefone, eu vou lá explicar para ele o que estava acontecendo. Aí vim falar com ele.
Aí falei no Palácio Planalto, disse, presidente, é o seguinte, vocês ajudaram, nos contrataram um Boeing, agora o Boeing está sem dinheiro para o querosene, então não tem sentido. Tudo que foi feito lá, se não tiver dinheiro para comprar a mídia, não tem. Então, o senhor pode ajudar nisso? Ele manda, eu estou aqui como um emissário, fala, pode saber se pode pagar. Aí lhe digo, se comprar a mídia, aí nós podemos ganhar a eleição lá. Quando que foi essa reunião? Isso foi no Palácio Planalto, isso em 2009, deve ter sido no segundo semestre de 2009, que já estava perto, no meio para o fim da campanha. Lá não tem lá a campanha, não tem segundo turno. Então foi que, surpreendentemente, o Lula me disse o seguinte, João, é o seguinte, liga para o Emílio Odebrecht. Conhece o Emílio? Eu digo, não, só de nome, nunca conversei com ele. Então é o seguinte, o Gilberto Carvalho vai ligar para o Emílio, dizendo que tudo isso era muito urgente. Dizer que você vai procurar ele para tratar de um assunto que me interessa, o assunto aí. Gilberto depois me passou o telefone, eu liguei 1 ou 2 dias depois para o doutor Emílio. A primeira e única vez que eu falei com ele foi dessa maneira no telefone. Doutor Emílio, o senhor sabe de um tema que o Gilberto tanto falou do senhor, etc. Ele disse, não. Ele disse, eu sei. Não, eu sei, foi muito simpático, mas disse, olha, mas eu já falei, mandei dizer ao chefe que esse assunto eu prefiro tratar com o italiano. Deixa que eu trato com o italiano. A primeira vez que eu vi o termo, italiano. Mas fique tranquilo que isso. Mas não. Eu digo, olha, eu agradeço muito bem, e para mim foi um alívio, que eu nunca tratei desse tipo de apoio. Então, e depois foi resolvido, via a subsidiária dele no Panamá. O dinheiro chegou, não sei como. Do Panamá que viabilizou. Pelo que eu soube, foi viabilizado por lá e o dinheiro chegou à campanha. Quando eu voltei, já havia sinais de que eles comprou-se pauta, etc. Essa informação é relevante nesse aspecto de coisa. Mas especificamente aqui sobre condições de expor com detalhes encontro em que tratou com o Lula sobre pagamentos não oficiais. Esse é o único momento, até essa etapa, na campanha dele, nenhuma vez, assim, diretamente, diz, olha, presidente, porque tinha Palocci, que era um interlocutor mais que credenciado para tratar dessa forma, e não precisava levar o presidente. Mas ele, o próprio presidente, trouxe a mim, na campanha de El Salvador, esse tema, dessa maneira, e mandou procurar uma ajuda de empresário. E disse, inclusive na época, disse, olha, eu sei que o Emílio tem interesse na América Central, está por lá a coisa, e vamos ajudar. Mas como o senhor sabe que é pela via do Caixa 2? Porque não havia outra maneira que não fosse. Não havia. Porque ele não poderia contribuir na campanha de maneira oficial. Era o caminho óbvio, tinha que ser do Caixa 2. Como é prática, e não só, agora ampliando, não é só no Brasil, como na maioria dos países. Não possuía a possibilidade de financiar oficialmente essa campanha? Não, até porque é uma empresa estrangeira. E depois é também uma empresa que a Odebrecht não tinha nem negócio em El Salvador. E passou a não ter, acho que nem depois disso fez negócio em El Salvador. Ainda nesse anexo, o senhor mencionou essa questão da conta corrente. A conta corrente é uma expressão nesse aspecto, que existia um fundo onde foi se juntando dívida. Primeiro, nossa, eu imaginava que a dívida só tratava de assunto com a gente, por motivos que eu já ingenuamente expus. Ingenuamente no sentido que imaginar que esse tipo de pagamento, que a relação da Odebrecht era com financiamento da campanha mais importante, e que era uma forma de contribuição de campanha. Não imaginava jamais que fosse a estrutura que se revelou hoje, depois para todos. Mas quem que utilizava essa terminologia, conta corrente? Ninguém usava. Acho que Mônica ouviu isso tempos depois, ouviu isso do Gilberto. Mas é bom que seja ouvido Mônica sobre isso, porque eu tenho a impressão que ela ouviu que ele falando da conta, da cota, o italiano, mas isso já é muito tempo depois.
Isso nunca foi dito para o senhor expressamente? Não. O senhor inferiu isso? De conta corrente, sim. Nesse aspecto, porque é uma expressão é uma busca de uma definição, né? de um processo de pagamentos. Aqui tem no anexo, tem uma referência a anotações em agenda. Burocracia, Mônica, recuperar atraso mineiro. O que são essas anotações? Isso aqui, salvo engano, já se refere à campanha, primeira campanha de Dilma Rousseff, que que era um atraso que estava existindo, que a partir de determinado momento, essas dívidas foram se somando. Quer dizer, já não se sabia muito o que era ainda, eu mesmo não sabia, até porque eu nunca procurava saber detalhes nesse nível, o que era dívida ainda remanescente de Marta, de Gleisi, de El Salvador, etc. Isso vira um bolo só. Mônica que pode explicar um pouco melhor isso. Em termos de quantitativo... Não me lembro, mas isso está tudo definido, isso está... A Mônica tem isso. Aproximadamente, quanto que o senhor estima tenha sido o valor dos honorários do senhor nessa campanha de 2006? 2006, a 2006, essa do presidente Lula? Isso. Eu acho que, como eu falei, eu me recordo, até onde eu me lembro, 24 milhões de reais foi o primeiro contrato, e o segundo turno eu não sei se chegou foi fechado na margem histórica para mais ou para menos de 50%. Seria então isso, Mônica, a Mônica tem todas as condições de dizer que foi isso, menos ou mais. E desses cerca, aproximadamente, 36 milhões, quanto o senhor estima que tenha sido valores recebidos pela via do Caixa 2? Não tenho ideia. Mônica tem, repito para o senhor, Mônica tem todas as condições, para não cometer erros de grandeza nem para mais nem para menos. Eu acho que nós temos que ter muita acuidade nesses dados. Quando se iniciou os pagamentos pela via do Caixa 2, continuaram a serem realizados pagamentos pela via oficial? Sim. Eu acho que sim, que algumas dívidas que também foram ficando. Não, se bem que a dívida oficial, ela tem um limite de ser saldada. No final de campanha, eu não sei exatamente, mas tem um prazo legal onde os partidos têm que regularizar suas contas ou assinarem um termo de dívida. Não? Isso o senhor, como procurador, deve saber melhor do que eu. Então, a dívida oficial sempre era paga primeiro. Mesmo que, não que ela não sofresse atraso, sofria. Mas até onde eu me lembro, e tenho quase certeza, nunca foi assinado nenhuma assunção de dívida após fechamento da conta junto ao TSE. Acho que nunca foi. Certo. Agora, tem um outro ponto do anexo que o senhor já citou, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essa expressão. O senhor citou aqui como o respaldo do chefe, seria uma expressão utilizada por Antônio Palocci. Palocci sempre falava, não, isso aí só com o respaldo do chefe. Isso falava isso para a Mônica, principalmente. O chefe... Quais seriam esses assuntos que precisariam do respaldo do chefe? Primeiro, o montante da campanha, o preço final da campanha, sempre ele nunca bateu o martelo com a Mônica de um preço sem que... a priori. Isso vai acontecer depois nas outras campanhas, já com ele ou com o Vacari. Então, sempre a palavra final, ou com o teatro ou não, ou pode ter mais tempo para barganha de negociação, mas ele sempre diz. Então, o montante total da campanha era algo que Palocci mencionava precisar levar até o chefe. Sim, do respaldo. Sim. Então, como o próprio Vacari também. Certo. Quais outros assuntos o senhor recorda que ele fazia menção a essa necessidade de conversar com o chefe? Não, esses são assuntos dessa natureza, de todas das campanhas, de preço de campanha. Principalmente das campanhas dele e depois da campanha da presidência Dilma, a primeira e a segunda. Mas a primeira. Então. É relativo a valores. E quando ele falava isso, que precisava o respaldo do chefe, ele confirmava em seguida, quanto tempo depois, como que acontecia? Confirmava, e isso eu repito para os senhores,
Não, que eu não estou querendo fugir da pergunta, é porque Mônica é que pode dizer, e deve, no depoimento dela, está claramente isso, às vezes que ele disse isso, o que aconteceu depois, tudo isso, porque ela tem até ela tem uma memória gráfica para isso, porque tratava de finanças que eu não tratava nesse nível de detalhamento. Eu faço as perguntas aqui, Sr. João Santana, porque em que pese os acordos estejam sendo celebrados concomitantemente, eles precisam se justificar per si, né? Então, eu peço que o senhor se esforce para tentar rememorar todos os fatos. É lógico que aqui a gente não quer que o senhor traga algo que o senhor não sabe, ou que o senhor soube posteriormente, mas o que o senhor sabia à época, né, para poder trazer substância para o seu acordo, né? Não, isso está claro, como tem várias informações importantes que eu disse agora, e outras ainda que eu posso dizer, onde, de fato, eu sei todos os detalhes, e fui partícipe direto disso. Perfeito. Não sei se... ele falou que é referente à campanha da Dilma, essa anotação da agenda. Então você quer que se trata no outro anexo? É só referente à campanha da Dilma, essa anotação da agenda, ou tem alguma coisa referente a esse anexo aqui? É a campanha da Dilma, inclusive tem aqui, 26, eu sei claramente que é 26/3, ano? isso o ano é fácil saber por essa coisa aqui, mas é de pré-campanha, até que tem aqui. Mas é porque tá no anexo do São Paulo, por exemplo, Meirelles, vice, essa pergunta aqui, porque se cogitou, em determinado momento, não merece ser o vice da Dilma. Ah, da Dilma? É. Ah, tá. Então isso aqui... Se cogitou internamente. Isso aqui é tudo campanha da Dilma, PSD? Exatamente, isso já é da campanha, atrasos da campanha, da primeira campanha da Dilma. Outra coisa que claramente, que isso aqui, sabe, 26/3 de 2012. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem um outro capítulo que está marcado aqui, Gôndola. Gôndola era o nome que eu dava à campanha da Venezuela. Gôndola por quê? Porque Venezuela é pequena. Aí Capriles. É porque 8 de abril, câncer. É o câncer do Chaves. Capriles. Por que Cabral Capriles? Porque o marqueteiro do Capriles era o marqueteiro, foi para lá como o marqueteiro era o marqueteiro do Renato Pereira, que é o marqueteiro do Cabral. E eu estava anotando aqui, talvez, para falar isso para o Lula. O que é Diamond? Isso aqui é em relação, Diamond é o nome da campanha de Angola. Então, o nosso nome interno, nós tínhamos apelidos aí. Então, 2012, isso é 2012. Isso eu não tenho a menor dúvida agora de que é 2012. E ela é Lula, uma conversa em São Paulo. Você fica pegando mulher? Como? Arreglo. FM. Arreglo FM. Ah, sim. Isso aqui é melhor contar quando chegar em Angola, porque isso aqui é Franklin Martins. Mas é que o Lula queria colocar o Franklin Martins trabalhando. Mas é melhor, isso aqui é Angola. E aqui o geral é recuperar o atraso mineiro. Mineiro é Palocci, como eu chamava Palocci, nas nossas anotações internas. Acho que não. Vamos encerrar o termo de colaboração número 2